Oi pessoal, aqui é a Vânia da Terra Compliance e eu vim conversar com vocês hoje sobre o passo a passo, ou pelo menos as regras básicas para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. É sabido que 25% apenas das empresas estão num processo de adequação. E eu não disse estão adequadas, estão no processo de adequação. Realmente as adequadas são muito poucas. Por quê? É um processo longo. A empresa ela pode demorar 1 ano, 2 anos para realmente se adequar. Porque diferente do que as pessoas pensam, o compliance LGPD, ele é parte de um compliance de proteção de dados como geral. Porque não basta você proteger os dados pessoais, mas os dados da empresa de forma integral estarem desprotegidos. Então, a LGPD é sobre isso. É sobre uma série de procedimentos que a empresa deve implementar para que ela consiga cumprir o que a lei requer em matéria de compliance. Bom, em relação aos passos, eles são muitos. Procedimentos, em geral, é uma série de regrinhas que a empresa vai implementando ao longo do tempo e também de acordo com a realidade interna da empresa. Mas existem alguns passos que eles são fundamentais e não podem faltar dentro do compliance LGPD. Veja bem, primeira coisa que você precisa fazer, obviamente, é escolher quem vai liderar esse compliance. Essa pessoa, ela tem que ter algum conhecimento, eu não vou dizer um conhecimento aprofundadíssimo, mas ela precisa estar ciente, primeiro, do que é a LGPD, quais são as exigências que a LGPD pede em relação ao compliance de dados pessoais, e aí essa pessoa, de preferência, que tem algum conhecimento nas normas ISO 27001, né, da IEC. Por quê? Porque tem a ver com proteção de segurança da informação. Para proteger os dados, você precisa proteger a segurança da informação de forma adequada, como diz o ISO 27001. Então, uma vez que vocês identificaram essa pessoa, geralmente ela tem o nome de DPO, ou seja, Data Protection Officer. Não precisa ser alguém externo, pode ser alguém dentro da organização, desde que essa pessoa esteja preparada, ela tenha sido treinada ou tenha estudado o que é que a LGPD exige. Então, o mínimo, não precisa ser advogado ou TI, qualquer profissional pode fazer isso. Identificado quem vai ser o profissional, se ele é interno da sua organização, que a organização investiu no conhecimento dele, ou se a organização vai contratar um profissional externo, definido isso, passa-se a fazer uma avaliação da empresa. O que seria essa avaliação? Você precisa conhecer a empresa. Às vezes, a gente está tão imbuído dentro do nosso negócio que a gente vai trabalhando por osmose. Então, conhecer a empresa é fazer um checklist que determine realmente como você trata dados, como os dados entram dentro da tua organização. Geralmente, em diversas formas, vem por e-mail, vem pelo site, por marketing diverso que a gente faz, pela recepção quando alguém está entrando. E, gente, dado pessoal não é só o dado do cliente não, hein? Dado pessoal é dado de funcionário, é dado de fornecedores, são qualquer pessoa física que interaja com a empresa. Então, essa coleta de dados, ela pode chegar através de uma câmera que está sendo filmada por motivo de vigilância, ela pode chegar por um e-mail marketing, ela pode ser os contratos de contratação da tua empresa ou de fornecedores. Portanto, precisa se fazer todo um checklist para entender qual é o core da empresa, como que ela lida e coleta dados, o que ela faz com esses dados. Então, uma vez você conhecendo a tua empresa bem, e para isso existe todo um procedimento, um checklist, 1 milhão de perguntas que você precisa responder, aí a gente passa para o Data Mapping, que nada mais é do que coletar todos esses dados que você adquiriu entendendo o core da tua empresa, coloca no Excel, planilha Excel ou num software de preferência, né? Hoje em dia existe um monte de software no mercado que ajuda nesse processo. Então você coloca os dados ali e mapeando esses dados, você vai entender de onde eles chegam,
qual é a importância desses dados, de que forma você os coleta, estão realmente de acordo com a LGPD? Existe finalidade para você ter esses dados? Por quanto tempo esses dados estão dentro da empresa? Qual é o ciclo de vida desses dados? Então, uma vez que você faz todo esse meio de campo, mapeia a entrada de dados da tua empresa, aí a gente entra numa próxima etapa, que seria o Gap Analysis. Ok, eu já sei onde estão os dados, como eles chegam, o que eu faço com eles, entendi o ciclo de vida. Agora eu preciso identificar se esses dados representam algum perigo de vazamento, se eu estou realmente tratando eles de acordo com o Compliance LGPD, se eu não estou ferindo nenhuma norma, seja ela da LGPD ou outras várias de proteção de dados ou de segurança. Então, esse Gap Analysis, ele vai identificar esses furos, como diz o Gap em português, esses furos, essas lacunas, onde você vai entender que a tua empresa precisa melhorar aqui, especificamente naquele ponto. Bom, identificado os Gap Analysis, a gente vai elaborar políticas para que a empresa cumpra e trate aqueles gaps. Toda empresa, ela tem uma série de políticas e procedimentos. Essas políticas são voltadas exatamente ou especialmente para a proteção de dados pessoais. É uma série de políticas. Não dá para precisar exatamente quantas, porque depende de cada empresa, mas as políticas são adaptadas a como se trata esses dados, uma por uma. Aí existem políticas, por exemplo, de trabalho de home office. Como é que seu funcionário vai trabalhar no serviço home office, sobretudo agora depois da pandemia, que se adquiriu essa nova oportunidade de fazer home office? Se dentro da empresa os aparelhos, a própria empresa está protegida com VPN, com antivírus, como é que acontece quando o teu funcionário leva todo o material, todos os dados da empresa para dentro de casa? Então, existe uma política para saber o que fazer com esse funcionário que trabalha dentro de casa ou numa cafeteria ou que usa seus próprios devices para trabalhar, como o próprio celular, o próprio computador. Isso é um exemplo de política, mas existe aí políticas de segurança, políticas de controle de acesso, e aí vão se desenvolver todas essas políticas para que os funcionários e os stakeholders da empresa entendam em cada processo o que se faz, desde a contratação e cada detalhe da empresa. Depois que a gente tem essas políticas prontas, está na hora de fazer uma vistoria nos contratos. A empresa, obviamente, tem uma série de contratos com fornecedores, contratos de funcionários. A LGPD ela vai entrar nesses contratos e vai verificar o que acontece ali. Estão compliance? O teu contrato, por exemplo, de contratação de funcionários tem cláusulas de privacidade? Os seus contratos com fornecedores prevêem a due diligence? Vocês exigem dos fornecedores de vocês que estejam compliance? Porque, gente, olha só, não adianta estar compliance se vocês fizeram todo um programa, ficaram redondinho e o teu fornecedor não está. Então, você ao transferir os teus dados para um fornecedor, por exemplo, uma agência de marketing, você, inevitavelmente, alguns fornecedores de serviços de informática, por exemplo, que entra dentro dos computadores da empresa, eles vão ter acesso aos dados da empresa. Então, você pode estar sumamente compliance, mas o teu fornecedor não está, e ele vai dar causa a um incidente de dados. Então, por isso é super importante, nessa revisão de contratos, fazer aí o due diligence e trabalhar esses contratos para que todos os fornecedores também estejam compliant. Feito o due diligence, revisado todos os contratos, identificado e montado toda a política para a empresa, tudo isso precisa ser passado para o pessoal interno. Não adianta a gente ter um montão de procedimentos em papéis guardados por aí se eles não forem efetivos. Para isso, o pessoal, os colaboradores, os stakeholders de forma geral, precisam de um treinamento para desenvolver a conscientização do que é a proteção de dados. Então, a mentoria que a gente desenvolveu existe justamente para fazer essa conscientização, para colocar as pessoas
imersa no mundo LGPD, para que elas entendam a importância dos dados. Gente, dado hoje é o petróleo de ontem, é ouro puro. A gente está entregando nossos dados sem ter noção do que isso significa. E o que está acontecendo? Um monte de hackers fazendo a festa, scam para todo lado. Todo dia se ouve falar de empresas invadidas, de celulares invadidos, de Pix sendo transferido para a pessoa errada. Enfim, essas invasões na nossa privacidade, que no final o que acontece? Gera riscos, geram prejuízos para a empresa e para o indivíduo, acontece por falta de conscientização, por falta das pessoas entenderem a importância de privacidade, a importância de proteger os próprios dados. E aí entra a conscientização dentro da empresa, onde os colaboradores precisam estar constantemente, não é um treinamento, não é uma conscientização, mas precisam estar periodicamente sendo conscientizados através das políticas que eles vão assinar, vão ter conhecimento, através de publicidade interna na intranet sendo colocada para os funcionários receberem essa conscientização e, finalmente, a mão na massa. Tem que ser feito um treinamento com os funcionários, com questionários, interativo com jogos, para que o funcionário ele se engaje no compliance da empresa, que ele queira fazer parte disso. Então, gente, como vocês viram, não é simples fazer uma adequação LGPD. Tampouco é uma solução do dia para a noite. Requer preparação, requer entendimento, conscientização. Por favor, não deixem para fazer um trabalho de última hora, porque vocês vão se desesperar, vão de repente imobilizar a empresa de vocês, porque vão ver que na hora de botar a mão na massa mesmo é complicado. Então, venha com a Terra Compliance, procure a nossa mentoria. Nós temos todo um método que vai direcionar a você e a sua equipe para fazer um trabalho como deve ser. Inclusive, a gente entrega todo o material, toda a documentação, todas as políticas direcionado ao seu ramo de negócio. Vem com a gente, não fica aí acreditando em soluções mágicas. Procure profissionais que estão gabaritados para isso. E aí, gente, gostaram do conteúdo? Para que vocês possam ter mais acesso a outros tips, a entender como funciona o Compliance LGPD, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like e, por favor, compartilhe. Esse conhecimento não deve ficar aí retido só com você, tá bom?